Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Muito bem, antes de começarmos esse vídeo, eu só vou pedir um favor de vocês, né? Se vocês puderem ali dar uma curtida e também inscrever no meu canal, fico muito grato aí pela ajuda e compreensão de vocês, ok? Muito bem, esse meu canal é apenas canal teológico. Ele envolve vários vídeos relacionados à teologia e como vocês sabem, eu sou formado em fisioterapia, em teologia, tenho especialização em fisioterapia, em teologia e sou mestre em teologia. Tenho cursos online em teologia sistemática, teologia bíblica e escatologia e tenho livros lançados no mercado, né? O meu livro de teologia sistemática, o meu livro de escatologia e o meu livro Os Apóstolos. Muito bem, sou professor de teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento, sou professor de teologia histórica e sou professor de teologia sistemática. E já dei aula também de teologia contemporânea. Bom, o tema de hoje é um tema muito discutido dentro do cenário teológico ao qual nós vivemos. Muito bem, é a questão da justificação pela fé. Alguns teólogos, se não a maioria pelo menos, isso eu posso observar nos muitos anos que eu sou professor de teologia, nos vários livros que eu leio relacionados ao assunto da justificação e também vários vídeos no YouTube, existe uma contradição de pontos de vista entre os teólogos. Muitos afirmam que Paulo e Tiago eles estão se contradizendo em relação à justificação pela fé, né? Uns afirmam que Paulo, em suas cartas, ele ensina a justificação de Abraão através da fé, e outros afirmam que Tiago explica também a justificação, só que não pela fé, pelas obras da mesma pessoa, da pessoa de Abraão e dos que vão depois de Abraão, que somos nós. Muito bem, vamos então desvendar esse mistério. Vamos entrar dentro da teologia nessa questão para podermos entender essa questão, se existe realmente alguma diferença entre Paulo e Tiago em relação ao assunto da fé, que está relacionado à justificação. Muito bem, então vamos lá. Veja bem, vamos começar com os seguintes argumentos. O apóstolo Paulo, certo? Ele ensina que somos justificados pela fé e não pelas obras. Mas Tiago ele contradiz ao ensinar que uma pessoa é justificada pelas obras. Assim, a declaração do livro de Tiago está em oposição às cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Bom, isso é o que afirmam muitos, mas eu vou provar para vocês que isso é um engano e está errado. Não existe nenhuma contradição entre Paulo e entre Tiago, não existe nenhuma contradição entre os apóstolos quanto a esse assunto, não existe nenhuma contradição da carta de Tiago e das cartas de Paulo. E vou provar isso para vocês aqui agora nesse vídeo. Muito bem. Bom, vamos pegar a seguinte passagem bíblica que está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 1, versículo 21, que diz o seguinte. Tiago, capítulo 2, versículo 21. Ali diz o seguinte: não foi por obra que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. É uma pergunta, vou repetir. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Bom, lendo essa passagem de Tiago, capítulo 2, versículo 21, a primeira impressão que nós temos, sem ler o contexto, apenas lendo esse versículo, a impressão que nós temos é que Tiago está afirmando que Abraão, ao oferecer o seu filho Isaque, lá no livro de Gênesis, ele foi justificado diante de Deus pelas obras e não pela fé. Pelo menos, tirando o contexto, lendo esse versículo, dá a entender isto. Vou ler de novo. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? É uma pergunta. Eu vou provar para vocês que não existe nenhuma contradição no que Tiago está falando aqui em relação ao livro de Gênesis,
que afirma que foi justificado pela fé, em relação ao apóstolo Paulo, que afirma em suas cartas que Abraão foi justificado pela fé. E vou provar para vocês que Tiago, mesmo falando aqui que Abraão foi justificado pelas obras, ele não está contradizendo o ensino de Paulo, que o mesmo foi justificado pela fé. Vamos lá então. Nessa passagem que eu acabei de ler, Tiago capítulo 2, versículo 21, Tiago está se referindo a algo posterior que ocorreu na vida de Abraão. Ou seja, a história do sacrifício do único filho dele, Isaque, narrado lá em Gênesis capítulo 22. Isso ocorreu bem depois do tempo registrado em Gênesis capítulo 15, ao qual afirma que lá em Gênesis capítulo 15, Abraão foi justificado diante de Deus pela fé, né? Porque ele diz o seguinte, lá em Gênesis capítulo 15, diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, Gênesis capítulo 15, versículo 6, que diz, o que diz lá? Diz da seguinte forma, ele quem? Abraão, creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha só, ele, Abraão, creu em Deus, crer, verbo crer no sentido de fé, teve fé em Deus, no Senhor, né? E isso lhe foi imputado para a justiça. Então, aqui lá no livro de Gênesis, está afirmando que Abraão, o pai da fé, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então não tem nada a ver com obras, mas isso lá em Gênesis 15, ao qual o apóstolo Paulo pega esse versículo e joga esse ensino em suas cartas, afirmando que ele foi justificado diante de Deus pela fé e não pelas obras. Mas vamos lá, vamos tentar entender Tiago aqui, aonde ele quer chegar, o apóstolo Tiago, em relação a esse assunto também. Então veja bem, contudo, é esse incidente mais do início da comunhão pactual de Abraão com Deus que Paulo cita, e a ele se refere em Romanos 4. Então, lá em Romanos 4, por exemplo, se nós formos pegar Romanos 4, versículo 2 e 3, o que está escrito lá em Romanos 4, versículo 2 e versículo 3? Diz o seguinte, vou ler para vocês. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? É uma pergunta. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando aqui em Romanos capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte, que diz a Escritura? Uma pergunta. Já está se referindo a Gênesis capítulo 15, versículo de número 6, que afirma que ele, Abraão, creu no Senhor, no Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então a justificação é pela fé. Esse é o ensino de Paulo em suas cartas, principalmente nessa daqui, na carta de Romanos, aqui no capítulo 4, versículo 2 e 3. Mas isso aí está contradizendo ao que Tiago, em sua carta, afirma também, ao afirmar que é pelas obras? Será que Tiago está contradizendo Paulo? Eu vou provar para vocês aqui que não existe nenhuma contradição entre Tiago e Paulo sobre esse tema. Veja bem, olha bem o que eu vou falar aqui para vocês. Paulo está falando sobre o tempo em que Deus justificou Abraão de uma vez por todas. Paulo está se referindo a Gênesis capítulo 15, certo? Imputando-lhe justiça como resultado de sua fé em Deus. Então, isto lá baseado no que eu acabei de ler de Gênesis capítulo 15, em que Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça. É ali que Paulo está se referindo, ao início da fé de Abraão, registrado em Gênesis capítulo 15. Paulo, em suas cartas, principalmente aqui em Romanos, ele está se referindo a essa passagem bíblica, certo? Muito bem. Já Tiago está falando sobre algo bem posterior, depois de ter Abraão esperado muitos anos pelo nascimento de quem? Do seu filho Isaque, e depois de Isaque crescer o suficiente para poder carregar a madeira montanha acima para um sacrifício, ok? Registrado lá em Gênesis capítulo 22, vocês podem ler com calma ali o capítulo inteiro de Gênesis, versículo 22, para vocês entenderem aonde eu quero chegar aqui, ok? Nesse ponto é que Abraão foi provado justo pelas suas obras, e é nesse sentido que Tiago diz que foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado. Então veja bem, quando Tiago fala lá em Tiago capítulo 2, versículo 21, que não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque, Tiago está se referindo a algo posterior na vida de Abraão.
ele não está querendo ensinar Gênesis capítulo 15, tal como o apóstolo Paulo ensinou. Pelo contrário, ele está ensinando algo que ocorreu há muitos anos depois que Abraão foi justificado pela fé diante de Deus. Ele está se referindo às obras de Tiago, ao oferecer o seu único filho Isaque para sacrifício diante de Deus e para Deus. Então, isso não está contradizendo em nada que Abraão foi justificado pela fé, porque o que Tiago diz aqui é algo posterior ao que já tinha acontecido na vida de Abraão uma única vez, que ele foi o pai da fé, tal como registrado em Gênesis capítulo 15. Então, veja bem, é nesse ponto que Abraão foi provado justo pelas suas obras, e é nesse sentido que Tiago diz que foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado. Tiago reconheceu também que Abraão foi justificado perante Deus e pela fé, não por obras. Por que eu estou falando isso? Olha só, presta atenção. Eu vou provar agora que não existe nenhuma contradição entre Tiago e Paulo. E vou provar também para vocês que na própria carta de Tiago, Tiago está demonstrando também que Abraão, não só ele foi justificado pelas obras, mas acima de tudo ele foi justificado pela fé também, não contradizendo o ensino de Paulo em suas cartas, baseado em Gênesis capítulo 15, ao qual fala que Deus imputou justiça ampla para o nosso querido Abraão. Ele foi justificado pela fé e não pelas obras. Veja só o que Tiago fala em uma de suas cartas, vou ler aqui com calma para vocês entenderem. Tiago reconheceu que Abraão foi justificado perante Deus pela fé, não por obras, ao dizer, olha só, eu vou ler a passagem aqui de Tiago, capítulo 2, versículo 23, olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 23, e se cumpriu a escritura. Quando ele fala se cumpriu a escritura, ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento nem tinha sido escrito ainda. Então, quando fala e se cumpriu a escritura, ele está se referindo ao Antigo Testamento, ao qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ele está citando aqui, nada mais, nada menos que Gênesis capítulo 15, da mesma forma que Paulo em suas cartas também citou Gênesis capítulo 15. Ele diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando ele, Tiago, que escreveu a carta de Tiago, o apóstolo Tiago, o líder da igreja do século I, da era cristã, aquele que comandava os apóstolos, ele não andava igual Paulo em suas viagens missionárias, ele não era perseguido, por exemplo, igual Pedro, João, que faziam pregações e tudo mais, não, ele era o líder da igreja. E quando Tiago chega e fala assim, desta forma, tal como eu li aqui em Tiago capítulo 2, versículo 23, vou ler de novo, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele está citando aqui Tiago capítulo 2, versículo 23, ele está citando ali Gênesis capítulo 15. E quando ele, Tiago, acrescenta que Abraão, justificado por obras, né? Tiago capítulo 2, versículo 1 fala, Abraão justificado por obras, ele está falando do que Abraão fez, que podia ser visto pelas pessoas, ou seja, do oferecimento de seu filho Isaque no altar. Então, quando ele fala lá em Tiago, capítulo 2, versículo 21, ele está se referindo pelas obras, sem desmerecer pela fé. Mas quando ele fala em Tiago, capítulo 2, versículo 23, ele está se referindo pela fé, tal como é registrado em Gênesis, capítulo 15. Então, não existe nenhuma contradição no ensino de Tiago em relação à justificação pela fé, em relação às cartas de Paulo, que também explica a justificação pela fé. Não existe nenhuma contradição. O que Tiago está falando aqui é que ele está ensinando algo relacionado a Gênesis capítulo 22, muitos anos depois de Abraão ser justificado pela fé diante de Deus. E Paulo não, Paulo está enfatizando Gênesis capítulo 15, que afirma que Deus imputou a Abraão, ele foi justificado pela fé. Então Paulo está falando algo anterior à vida de Abraão, e Tiago está falando algo posterior à vida de Abraão. Então qual que é a conclusão que podemos tirar disso tudo? Veja bem, Paulo está destacando a raiz da justificação, que é a fé, tal conforme Gênesis capítulo 15. Enquanto que Tiago está destacando o fruto dessa justificação pela fé, que são as obras, tal como nas cartas, no ensino de Tiago. Então, enquanto que Paulo fala da origem da justificação pela fé, Tiago, ele está falando da origem? Não, ele está enfatizando
os frutos dessa justificação pela fé, lá em Gênesis capítulo 15, ensinado pelo apóstolo Paulo, ao qual Tiago ele vai além do que Paulo falou e está afirmando da sua justificação pelas obras, sem desmerecer a justificação pela fé, ensinado pelo apóstolo Paulo, se referindo à carta ao livro de Gênesis, lá no capítulo 15 de Gênesis. Tiago está enfatizando mais Gênesis capítulo 22, que foi pela obra de Abraão ao tentar sacrificar seu único filho, Isaque, filho dele com Sara. Então, muito bem. Agora veja bem, Paulo está destacando a raiz da justificação, que é a fé, enquanto que Tiago está destacando o fruto da justificação, que são as obras. Paulo está falando da justificação perante Deus, justificação pela fé perante Deus, enquanto que Tiago está falando da justificação perante os homens, ok? Isso se evidencia pelo fato de que Tiago enfatiza que devemos mostrar a nossa fé. Olha só, Tiago enfatizando que devemos mostrar a nossa fé, lá em Tiago capítulo 2, versículo 18, fala que nós devemos mostrar a nossa fé, ou seja, algo que possa ser visto pelos outros, através do quê? Através das obras, ok? Através das obras. Então o que acontece aqui? Paulo não existe contradição entre Tiago e Paulo, porque Tiago fala de algo que é demonstrado por essa fé que Paulo ensina, baseado nas obras. E Paulo não, Paulo ele enfatiza mais a justificação pela fé, baseado na fé de Abraão, ok? Paulo usa a palavra justificada, tendo o significado de declarar justo, enquanto que Tiago usa a palavra justificada, tendo o significado de mostrar-se justo. Declarar justo é o início da justificação de Abraão diante de Deus. E esse fruto são as obras que Tiago se refere, ok? Em Paulo nós temos a fé como produto de obras, certo? Enquanto que em Tiago temos as obras como a prova de que há fé. Olha só, vou ler de novo. No apóstolo Paulo nós temos a fé como produto de obras, enquanto que em Tiago temos as obras como a prova da fé. Eu vou ler aqui uma passagem aqui que eu li, um livro aqui, vou ler para vocês aqui, ok? Diz o seguinte: a diferença entre Tiago, o apóstolo Tiago, e o apóstolo Paulo, certo? Não está em fé versus obras, ou seja, fé a favor de Paulo e obras a favor de Tiago. A diferença não está nisso não, tá? Mas na diferença de relacionamento. Tiago ele enfatiza a obra do crente em relação à fé, e Paulo a obra de Cristo em relação à fé. Olha só, Tiago enfatiza a obra do crente em relação à fé, certo? E Paulo a obra de Cristo em relação à fé. Então, resumindo, Paulo em suas cartas, ele afirma que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras, mas ele está se referindo ao início da fé de Abraão, registrado lá em Gênesis capítulo 15. O apóstolo Tiago ele também defende a visão de que o Abraão ele foi justificado pela fé, mas só que o apóstolo Paulo ele vai além, ele fala que a fé sem obras é morta, não desmerecendo a fé de Abraão registrada em Gênesis 15, mas que a fé de Abraão ela é demonstrada pelas obras, e as obras são demonstradas através do que o ser humano faz de bom para o próximo, tendo fidelidade em Deus. E é nesse sentido que Tiago está se referindo. Então, a gente pegar apenas um versículo e ler lá: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Se a gente tirar o contexto e ler só o versículo, dá a entender que existe uma contradição com o apóstolo Paulo ao Tiago afirmar que não, que a justificação é pelas obras. Mas quando a gente pega todo o contexto, e eu provei aqui para vocês isto, não existe nenhuma contradição entre o apóstolo Tiago e o apóstolo Paulo em relação à justificação pela fé, ok? Não existe. Então, inclusive muitos, durante os primeiros anos da história da igreja, eles afirmavam que a carta de Tiago era uma carta que não era para ser canônica, não era para ser canonizada e estar na Bíblia, tá? Muitos deles, inclusive o próprio Martinho Lutero, na época da Reforma, ele também teve as suas contradições em relação à carta de Tiago, porque Martinho Lutero, o que ele mais estudou? Ele foi a pessoa que mais estudou na história da igreja a justificação pela fé. Só que Martinho Lutero enfatizava as cartas de Paulo, e ele não aceitava a visão adotada por Tiago em relação à justificação pelas obras
né? Que vai mostrar através da fé. Muito bem, é um vídeo aí de praticamente 20 minutos, um dos meus vídeos teológicos. Como eu já afirmei para vocês, eu tenho um livro de teologia sistemática escrito, que é esse daqui, ó, Os Fundamentos da Teologia Sistemática, para a editora de Santos. É um livro de quase 800 páginas, ok? O físico, né, o livro e-book tem quase 900 páginas, tá? E esse tema tem no meu livro, é um dos primeiros capítulos do meu livro de teologia sistemática. E eu estou passando aqui para vocês nesse vídeo sobre esse tema. Dá uma curtida ali, inscreva no meu canal, porque muitas coisas aqui vão poder ser passado para vocês. Me acompanhe aqui nos canais do YouTube, que eu tenho muita informação, muita experiência para poder passar para vocês sobre teologia, para vocês entenderem as questões teológicas e poderem também transmitir para os seus grupos, suas igrejas, os membros da sua igreja. Me acompanha, que eu tenho muito a passar para vocês, muito a ensinar para vocês aqui nos vídeos, ok? Um abraço a todos e até o meu próximo vídeo teológico aqui no meu canal de teologia. Conhecimento teológico é importante para o crescimento da igreja, para o crescimento geral e o crescimento pessoal. Amém. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.